de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 a 8. Nós estamos numa sequência, hoje é o terceiro domingo, que eu estou falando sobre a palavra ungida. Há 2 domingos atrás, eu falei sobre a pregação de Pedro, dia de Pentecostes. O Pedro, aquele apóstolo complicado, que mais foi repreendido por Jesus. Foi o primeiro a ser usado para levar 3.000 pessoas aproximadamente ao batismo. No domingo passado, eu preguei sobre um diácono. O diácono, o primeiro mártir do cristianismo. Não era um apóstolo, não era um pastor, não era um bispo, era um diácono, mas cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre um outro diácono. Palavra ungida. Filipe. Entremente os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, unânimes, atendiam às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Oremos. Fechemos nossos olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças por esta noite tão linda, por esta celebração, pela nossa cidade de Belém. Te adoramos, te louvamos pelas autoridades presentes, por teu povo estar aqui neste lugar. E agora, Senhor, estamos prontos, preparados para ouvir aquilo que tens a falar ao nosso coração. Que a tua graça seja sobre o teu servo, pastor Josué, para que fale não de si mesmo, mas na unção do teu Espírito, para que tudo e em todas as coisas o teu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Podem sentar. Eu pediria um mínimo de movimentação no auditório. Palavra ungida. Meus irmãos, dia 30 de novembro, nós celebramos o final de uma geração. 40 anos, biblicamente, é uma geração. E eu me recordo que quando eu comecei a pregar lá no Mangueirão, eu mencionei uma palavra que eu começo hoje relembrando-a. Tire da igreja do Senhor Jesus o sobrenatural, tire da igreja do Senhor Jesus a operação do Espírito Santo, e a igreja se tornará uma sociedade morta, como nós estamos vendo as igrejas na Europa. Há 10 anos atrás, fizeram uma pesquisa, 10 a 15 anos, na Inglaterra. 9% dos ingleses, ou das pessoas do Reino Unido, frequentavam regularmente uma igreja pelo menos uma vez por semana. 10 anos depois, repetiram a mesma pesquisa. Este número estava em 3%.
E eu acredito que se repetir hoje, se não houver um reavivamento, vai continuar acontecendo esta decadência, porque grandes catedrais históricas na Europa já viraram restaurante, já viraram museus, já viraram, lamentavelmente, boates, porque não tem mais frequentador. Tudo isso em decorrência de um simples detalhe. A igreja tornou-se formal, tornou-se uma sociedade. E vou ser franco para vocês, igreja como sociedade não funciona. Pode funcionar Rotary, pode funcionar Lions, pode funcionar maçonaria, porque são grupos mais ou menos do mesmo nível. A igreja reúne do operário ao desembargador, reúne do analfabeto ao professor, e todos são irmãos. E só o Espírito Santo pode manter esse grupo coeso, unido, vibrante, ativo, para fazer com que a igreja continue viva. Nós estamos falando hoje aqui do começo da igreja cristã. Aquele tempo que a igreja não tinha nome. Hoje tem nome, porque são diversas, tem que haver a identificação. O primeiro nome que a igreja de Jesus recebeu foram os seguidores do caminho. Porque Jesus pregava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, para os de fora, eles chamavam aquele grupinho pequenininho de gente pobre, gente humilde, gente sofredora. É sempre assim que a igreja começa. São os seguidores do caminho. Os anos passaram, a igreja cresceu, e lá em Antioquia, pela primeira vez, usou-se esse termo cristão. Interessante que não foi a igreja que se autodenominou cristã, foram os de fora. As pessoas ouviam a história de Jesus e começaram a ver a maneira com que aquele povo que eram seguidores de Jesus Cristo viviam. E alguém disse: esse povo se parece com Cristo. E a palavra cristão é diminutivo de Cristo, significa Cristozinho, um Cristo um pouco menor. Foi ali que nasceu esta nomenclatura: cristão, cristianismo, igreja de Cristo, igreja de Jesus. Que volto a dizer, não tinha nome, era a igreja de Jesus, que continua hoje, independentemente do endereço, do lugar, da placa denominacional, onde um grupo de cristãos se reúne, ali está a igreja de Cristo reunida. Mas vamos observar o segredo. Por que que a igreja de Jesus rompeu as barreiras da perseguição, enfrentou o Estado, enfrentou ditadores, enfrentou imperadores, enfrentou no sentido de não negar a fé. A igreja nunca se levantou para fazer revolução. A nossa revolução é a revolução de casa em casa, é a revolução do amor, da paz, é a revolução de Jesus Cristo, é levar Cristo onde é necessário.
Eu terminei a minha pregação domingo passado, lembrando um detalhe que, ao meu ver, eu tenho direito de pensar, nós temos direito de raciocinar, desde que não seja de maneira herética. Eu terminei domingo passado dizendo que Saulo consentia na morte de Estevão. Quando o primeiro mártir do cristianismo, Santo Estevão, diácono da igreja, foi apedrejado, Estevão teve uma atitude que, ao meu ver, teve muito a ver com o que veio acontecer com Saulo alguns dias depois. Saulo era o erudito, discípulo do sábio Gamaliel, preparado talvez para ele assumir o lugar de Gamaliel. E quando Estevão foi condenado, aliás, ele nem julgado foi, eles o prenderam, subornaram testemunhas para dizer que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o templo e contra Moisés. E ele fez em sua defesa uma das mais extraordinárias pregações que a Bíblia registra no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele conta a história desde Abraão até Jesus Cristo. E chegou uma hora que eles não suportaram ouvir tanta verdade. E diz a Bíblia que o seu rosto brilhava. E eles o arrastaram para fora do sinédrio. E quando eles iam apedrejar alguém, os apedrejadores tiravam as suas túnicas para que o sangue daquele que estava sendo apedrejado não o sujassem. E Saulo cuidava das túnicas. Foram colocadas aos pés de Saulo a túnica ou as túnicas daqueles que apedrejavam Estevão. Então o Saulo de Tarso estava ali concordando, participando. Ele não jogou pedra, mas ele estava ali. E teve uma atitude de cristão do Estevão que eu penso que marcou a vida de Saulo. Quando eles o começaram a apedrejar, primeiro ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. E em seguida ele se ajoelha e ele faz uma oração que só o cristão verdadeiro pode fazer na hora da luta, na hora da dor e na hora da perseguição. Eles estavam matando-o. E ele disse: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Como que dizendo: Senhor, que este momento não seja registrado na vida do Saulo e na vida destes membros do Sinédrio. Não lhes impute este pecado. Atitude do cristão, que Jesus disse: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, vai com ele 2. A segunda milha é a atitude do amor. O próprio Jesus tinha demonstrado isso quando crucificado, e zombavam dele, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristianismo é amor, é perdão. Cristianismo, por isso que a igreja foi chamada de cristã, porque ela se parecia com Jesus Cristo. Eles se pareciam com Jesus. A única maneira de nós podermos dizer que somos cristãos é se houver em nós identidade com Ele. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, e eu direi: não vos conheço. Quem são vocês? Não é cristianismo apenas nominal.
a igreja de Jesus foi chamada para a guerra, guerra espiritual. Guerra espiritual. E outra coisa interessante, por que a igreja venceu aquelas batalhas? Por que a igreja conseguiu ultrapassar tantas lutas? Sabe por quê, irmãos? Porque todos participavam. Na igreja de Jesus, não tinha separação do clero para o povo. O clericalismo matou a igreja. No ano 312, 313, quando Constantino diz que se converteu, eu nunca acreditei na conversão dele, ele fez um ato político, porque a igreja tinha crescido em Roma, a igreja não dava trabalho para Roma, o cristão tinha uma vida pacífica, o cristão não era desordeiro, e de repente, penso eu, ele disse, mas que besteira que nós estamos fazendo de perseguir esta gente que é gente boa. E ele se uniu à igreja. Lamentavelmente, os líderes daquela época erraram em fazer concessões. A igreja não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhuma circunstância, negociar a sua fé. Nunca. Nunca. Não existe igreja moderna ou igreja antiga. Pode ter uma igreja mais avivada, outra menos avivada, mas a palavra de Jesus Cristo é a mesma ontem, hoje e para sempre. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Quando ia assumir o novo Papa, me telefonaram. O que o senhor acha? Esse Papa vai ser mais moderno? Eu disse, o que é um Papa moderno? O que é Papa moderno? Pastor moderno? Pode ser um pastor até que se veste, até o Francisco, o Papa Francisco, ele é bem moderno, ele mudou a indumentária, ele está andando diferente, mas tem uma coisa, se tem alguém esperando que vai surgir um pastor, um líder espiritual, cristão, verdadeiro, para dizer, não, nós vamos negociar então agora, o aborto está liberado e mais outras coisas estão liberadas, casamento gay está liberado na igreja. Nunca isto vai acontecer, porque isto são coisas pétreas, não é apenas um detalhe de uma igreja. Pode haver uma diferença de costume de uma igreja para outra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não existe. A igreja em 312 negociou sua fé, lamentavelmente. A igreja capitulou diante de Constantino, quando aceitou as divindades dele para serem divindades da igreja. E criou-se naquela época o clericalismo. O clero aqui, a plebe lá. A igreja perdeu a essência. Nós estamos falando há 3 domingos sobre isso. Saulo consentia na morte de Estevão. E eu acredito, irmãos, que aquela oração, na hora de morrer, já com o seu corpo todo marcado pelas pedradas, sangue escorrendo do seu corpo, e ele diz, Senhor Jesus, não imputes este pecado a esses homens, incluindo Saulo. Não lhes impute esse pecado. Eu creio que aquilo ficou lá na alma do Saulo. Aquilo ficou lá dentro, porque uma atitude como essa ninguém esqueceria jamais. Ele concordando no apedrejamento, e aquele homem que estava morrendo pedindo perdão por ele. E hoje nós encontramos um outro diácono da igreja chamado Filipe.
ungido. Ungido. A igreja não dependia só dos apóstolos. Os apóstolos eram os patriarcas da igreja, respeitados. Pedro, João, Tiago e os demais, Mateus, os demais. Mas a igreja era formada por todos. Você observa que quando houve aquela grande perseguição em Jerusalém, a igreja se dispersou, o povo cristão saiu da cidade, e um diácono, Filipe, foi para Samaria. E agora ouça bem, você que está aqui me ouvindo. Não dá para esconder uma cidade edificada numa montanha. Quando Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, luz aparece. Não dá para ser agente secreto de Deus. O cristão, ele tem que ser cristão onde ele estiver. E o Filipe saiu fugido de Jerusalém porque iam matá-lo. Mas ele chegou em Samaria e olha lá, naquele tempo não tinha Rádio Liberdade FM, não tinha Rede Boas Novas para ele fazer a pregação, não tinha sistema de som, tinha nada, não tinha folheto, nem Bíblia existia. Algumas pessoas que tinham mais dinheiro podiam ter um livro da Bíblia, aquele rolo, não é? Do Isaías, um negócio enorme. Ninguém tinha nada de literatura. Chega um homem, um diácono, um cristão, um representante de Jesus na cidade de Samaria. Um homem, um diácono. Não era o apóstolo Pedro, não era o apóstolo João, era um diácono da igreja, mas era um cristão, era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que eu disse, tire a operação do Espírito Santo da igreja e a igreja morre. Filipe chegou em Samaria. As circunstâncias eu não sei, eu já abri igreja sem rádio, sem televisão, sem folheto, indo de casa em casa convidar as pessoas para a noite. Fiz isso em Rio do Sul, em 1967, e ficou lá uma grande igreja. Rio do Sul, Santa Catarina. Eu acredito até que o Filipe tenha ido de casa em casa, visitar as pessoas, e dizer, olha, Jesus ama você, tem alguém doente aí para a gente orar? E a Bíblia diz que a cidade foi abalada pela mensagem daquele homem, porque os demônios saíam gritando em alta voz, e coxos, e cegos, e doentes eram curados. Onde existe operação de Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Irmãos, a igreja não mudou, Jesus não mudou. O poder do Espírito Santo opera hoje. De repente, a coisa cresceu tanto, e isso é importante mencionar. Eu preguei sobre isso hoje de manhã. É importante mencionar isso. O diácono fez tanto sucesso, pastor Carmona, que lá alguém pegou o celular, né, e ligou lá para o São Pedro. Ô irmão Pedro, olha, tem um rapaz aqui, um diácono chamado Filipe, que está colocando a cidade de Samaria em polvorosa. Ele está reunindo multidões e ele é um simples diácono. Vocês sabem o que a igreja de Jerusalém fez? Pegou o apóstolo Pedro, o apóstolo João, os dois mais destacados apóstolos da igreja, e eles foram para Samaria ajudar o diácono Filipe consolidar aquela igreja. Olha que diferença, que coisa extraordinária é quando Deus age, quando o Espírito Santo opera, ninguém segura. E diz a Bíblia, e havia
alegria na cidade. A presença de Jesus gera alegria em todos os lugares. A presença de Jesus muda a família triste em família alegre, porque a presença de Jesus quebra a maldição do vício, quebra a maldição das drogas. A pessoa que se droga é porque ela não tem objetivo na vida, e quando a pessoa passa a ter um objetivo maior, as coisas pequenas ficam para trás. A palavra de Deus nos diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Palavra ungida pelo Espírito Santo muda a história. Eu quero nesta noite lançar um desafio. A nossa igreja tem líderes, mas isso aqui não tem clericalismo, não. Aqui não tem sacerdócio. Os sacerdotes são todos nós. A Bíblia diz que todos nós fomos eleitos reis e sacerdotes perante Deus. Nós não precisamos de ninguém que seja nosso intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Porque há um só Deus, um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu não sou intermediário entre ninguém e Deus. Primeiro, o dia que o véu se rasgou, quando Jesus morreu, acabou o intermediário. A partir de agora, aquele tempo era duro demais. Olha, pobre de nós, se ainda existisse aquela lei. Você pecou, então você tem que comprar um cordeiro. Quanto é que custa um cordeiro de um ano? Uns R$80, não é? Aí o cara tem que pegar o cordeiro, ir lá no templo e sacrificar. Se for um bezerro de um ano, custa R$700 a R$800. E ali tinha que matar aquele bezerro, queimar seu sangue, a carne ficava para os levitas. Mas aí daqui a pouco o cara pecou de novo. E daí? Está escrito na Bíblia que o índice de pecados chegou a tanto que já não havia mais cordeiros e bezerros no mundo que fosse capaz de fazer a expiação pelo nosso pecado. Ninguém tem que pagar pecado, não, senhores, porque lá na cruz, João Batista disse antes, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na cruz, Deus colocou o seu Cordeiro para pagar o nosso pecado. E é através do sangue de Jesus que nós somos salvos. Não tem outro caminho. Só Jesus, só a palavra, só a fé. Todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. O cristão não pode ter dúvida da sua salvação. Nunca. Se você tiver dúvida da sua salvação, é porque você não é salvo. Quem não sabe onde está perdido. Precisa ser encontrado. O diácono foi para Samaria e fez a diferença. Você e eu, nós somos servos e servas do Senhor. Somos todos iguais. Onde você estiver, fale do amor de Jesus. Não queira se esconder. Não, eu sou cristão da igreja. Aqui não. Meu irmão, onde você estiver, não precisa nem falar nada, mas viva como Jesus ensinou que nós devemos viver. Viva uma vida de verdade, uma vida transparente. Deixa o Espírito Santo mostrar quem você é. Brilhe a vossa luz, para concluir. Brilhe a vossa luz, para que os homens, as pessoas, vendo a sua maneira de viver, glorifique ao Pai que está nos céus. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Eu quero fazer duas orações.
Eu não consigo pregar sobre salvação sem dar uma oportunidade. Esse mês de janeiro, dia 28, vai completar 53 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Dia 29 de janeiro de 61, eu fui batizado nas águas. E eu não posso deixar passar essa oportunidade de fazer uma pergunta. Lá para o seu coração, para a sua alma. Você que está aqui nesta noite, tem certeza da sua salvação? Se Jesus te chamar hoje, você está pronto? O Estevão disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele sabia, ele viu o céu aberto, esperando-o. Quantos que estão aqui têm certeza da vida eterna em Jesus Cristo? Levanta bem alto sua mão e dá um glória a Deus aí. Tem alguém que hoje, fecha os olhos, alguém que quer levantar a sua mão e dizer: pastor, ore por nós, ore por mim, porque eu quero ser salvo hoje. Eu quero sair daqui tendo certeza da minha salvação. Quem deseja isso hoje? Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Eu não vou chamar aqui na frente hoje. Onde você está, eu vou orar por você. Quem deseja ser salvo hoje? Bem alto. Vejo ali várias mãos erguidas. Vejo aqui outras tantas. Na galeria, tem alguém? Dá um sinal com a sua mão. Vejo algumas mãos erguidas. Aqui nesse lado, todos com os olhos fechados. Você que hoje quer dizer: Jesus, eu quero ser salvo, salva-me. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, oremos por esses irmãos e irmãs que hoje recebem o dom da salvação em Cristo. Perdoa os seus pecados. Todos estes pecados estão perdoados pelo sangue, cobertos e lavados pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Os diáconos podem colocar o manto aqui na frente. Quem trouxe nesta noite o envelope de dízimo da casa de Deus, envelope de oferta para a construção, pode trazer e colocar aqui no manto neste momento. As pessoas que nos visitam não têm nenhum compromisso de ajudar com nada. Manter a igreja é dever daqueles que são de casa. Então você que é um dizimista e trouxe hoje o dízimo da casa de Deus, pode trazer aqui no altar. Lá na galeria também nós temos o diaconato, os jovens que são dizimistas e vão consagrar seus envelopes, podem trazer à frente. Volto a repetir, nenhum visitante tem dever nenhum de ajudar com nada. Fique à vontade. É dever da igreja fazer a obra de Deus. Venha consagrar o dízimo da casa do Senhor. Enquanto isso, os lembretes. Amanhã, 19 horas, noite de poder, noite de oração. Durante toda a semana prossegue a campanha, o projeto de vida. Eu não sei se todos já receberam o seu prospecto do projeto de vida 2014. Quem recebeu já? Eu mandei entregar hoje na entrada. Alguém recebeu? Levante a mão. Quem não recebeu, pega na saída. Já tem o projeto da igreja. Qual é o projeto da igreja para este ano? Abrirmos no Pará 400 novas igrejas no ano de 2014. Batizarmos 50 mil pessoas. E terminarmos este ano
com 19 mil células. O que é uma célula? É um núcleo de 4 líderes que trabalham pelo crescimento do reino de Deus. Hoje nós temos no Pará 14 mil células, 14 mil núcleos. O desafio é gerar mais 5 este ano. E você está desafiado a fazer parte. Vamos ficar em pé? Você que não trouxe aqui na frente o dízimo, mas vai contribuir com a igreja, com a sua oferta de amor, de acordo com as suas possibilidades. Segura na sua mão a sua oferta, levante para Jesus a sua mão. Quem já entregou aqui o dízimo, levante a mão. Quem nada tem para ofertar, levante a mão. Pai, nós consagramos e abençoamos os dízimos e ofertas. Abençoamos o dizimista e o ofertante. Dá-nos prosperidade e graça. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.